E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre a chegada de Hernan Crespo, tudo que o craque Miller falou sobre o técnico argentino e, claro, as primeiras palavras do treinador que chegou ao Brasil e será apresentado amanhã. Já quero que você deixe aí o que você achou da chegada do técnico, do novo técnico São Paulino. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vídeo todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito da chegada do Crespo, previsões, muita coisa pra gente comentar. Créditos e direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Na hora do São Paulo no Gazeta Esportiva, amanhã começa oficialmente a segunda passagem do técnico Hernan Crespo pelo Tricolor. O treinador vai ser apresentado no clube e a gente vai trazer tudo da entrevista dele aqui no nosso programa. Mesmo sendo apresentado amanhã, o primeiro contato do Crespo com o elenco vai ser só na quinta-feira, quando o grupo volta do período de férias, certo? E fala, Miller, o que você está esperando dessa volta do Crespo? Eu estou muito confiante, né, na volta do Crespo. Como eu disse, ele é um treinador inteligente, ele é um ex-jogador. Foi campeão paulista, como disse no mesa ontem, ele foi campeão paulista. Tinha muito jogador naquela época que ainda está lá? Quase ninguém. E acho que só Arboleda. O Calério não exatamente. estava? E o Luciano também. Isso. Calério não estava? Ele foi campeão paulista na pandemia que não tinha público, quer dizer. Então acho que ele conseguiu um título inédito para o São Paulo, que já estava há muitos anos sem ganhar um paulistão. Então acho que ele merece essa segunda chance, essa segunda oportunidade. E eu torço para que ele dê certo, porque ele é competente, inteligente e ele é muito humilde. Legal, obrigado, Marina Buffon. Miller, estou curioso para ouvir você. Você sempre disse aqui, até nos bons momentos, que o Zubeldia era o técnico fraco para o São Paulo, que era questão de tempo de cair, alguns resultados seguraram o treinador e ele acabou chegando num consenso e falou para a diretoria, é melhor me dispensar. Qual é a sua opinião da saída do Zubeldia à chegada do Hernan Crespo, que tem identidade com a torcida, mas em percentual de aproveitamento, números parecidos com o do Zubeldia? Eu parabenizo o presidente e a diretoria que mandaram embora o Zubeldia. Eu sempre disse que ele é um treinador fraco e ele provou isso, né? O Crespo é um cara humilde, ele foi um grande, você sabe disso, artilheiro onde passou, né? Ele é simples e ele é inteligente. Foi campeão com o São Paulo quando não era favorito, numa pandemia, jogando com o estádio vazio. Então acho que o Crespo, ele teve muito mérito naquela conquista e ele volta por conta disso, né? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo gosta do Crespo, como eu disse, ele é muito humilde, é muito simples, merece né? voltar, né? Exatamente. E eu vou fazer questão de... Eu cumprimentei ele no Jogo do Brasil. Eu ia fazer essa pergunta. Ele falou pra você que ia pro São Paulo ou não? Não, quando nós encontramos ele lá aquele dia, eu desconfiava. Eu não sabia. Eu desconfiava que ele poderia estar voltando, né? Que foi ver o Jogo do Brasil com o Paraguai? Exatamente. E graças a Deus a minha desconfiança, né, se concretizou como o feito do Crespo voltando. Claro que ele vai ter tempo, né? Todo o tempo do mundo para poder... Como é inteligente, eu acho que ele vai ajeitar o São Paulo, que precisa se ajeitar no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer essa ponte, Miller, para trazer o Crespo aqui no programa. Com certeza. Márcio Bernardes, o Crespo vai conseguir tirar mais desse elenco do São Paulo do que o Zubeldia? Eu espero que ele consiga isso, porque o elenco não é tudo isso que pensa que é, né? E tá comprovado aí, os caras machucando, não voltando, parando. O São Paulo precisa pensar, além do problema financeiro, que é grave, o São Paulo precisa melhorar o seu elenco, porque os caras que eles pensam que são aquilo que eles gostariam de ser. Hernan Crespo, a reapresentação de Hernan Crespo agora no Tricolor. É isso, Mari, tudo bem contigo? Bom dia ao Jailson Aldon, que é o fã de esportes. Amanhã, 11 horas da manhã, o Crespo está chegando hoje ao Brasil. Amanhã, às 11 da manhã, lá no Morumbi, na sala de imprensa do Morumbi, ele será apresentado e começa efetivamente o seu trabalho 2 dias antes da reapresentação do elenco, que será na quinta-feira aqui no CT, aproveitando esse período de descanso proporcionado pela disputa do Mundial de Clubes. Ontem, a comissão técnica dele, que já está no Brasil, até foi jantar num dos restaurantes lá do Morumbi. Essa nova comissão, com um componente a mais do que tinha o Zubeldia, tem o Branda, que é o auxiliar técnico, e também o Nepote, o Gustavo Nepote, que é o preparador de goleiros. Esses dois passaram também com o Crespo aqui na sua primeira passagem em 2021. Os restantes,
Os demais, na verdade, são novatos nesta comissão e aqui no São Paulo. O Vitor Lopes, que é auxiliar, e os preparadores físicos, o Federico Martinetti e o Leandro Paz. Todos eles já estão na capital paulista e também serão apresentados amanhã junto com o Hernan Crespo, que quando começar a trabalhar na quinta-feira vai pegar um elenco bem reduzido, talvez nem 22 jogadores para iniciar os treinamentos. Ele tem 4 atletas que estão voltando do DM e que estarão logo de cara, se não no primeiro ou segundo dia, à sua disposição. O Oscar acabou de passar por aqui, antecipou seu retorno para poder se recuperar. Lucas Moura, Ferreirinha e Marcos Antônio, mas ele continuará sem o Caleri, o Luiz Gustavo e o Juan. Aliás, o Juan, que vai operar o joelho, dependendo de quanto tempo ele fica fora, pode proporcionar a chegada de mais reforços do São Paulo. São Paulo quer um atacante de lado, o Biel do Sporting é a bola da vez. Quer um meia de ligação, nomes estão sendo vistos no mercado e dependendo da situação do Juan, um zagueiro também poderá ser contratado, até porque o plano inicial do Crespo é trabalhar com 3 zagueiros, uma formação tática com 3 zagueiros. Estão saindo Lisiero, final de contrato agora no final do mês, o Matheus Alves indo para o CSKA, o Igor Vinícius já foi liberado para ir para o Santos, assina contrato em 1º de julho, São Paulo fica com uma porcentagem e quem pode sair? Lucas Ferreira, o Ferreirão, tem uma sondagem aí do Krasnodar, o mesmo que levou o Diego Costa, e até pode sair o Pablo Maia, que já foi sondado por times do futebol alemão. Então o Crespo não vai ter também um grande elenco com muitas opções no primeiro momento para esse início de trabalho, Mari. Veremos. Bom dia. Crespo, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo a São Paulo. Queria que você comentasse, você sempre deixou claro que não foi um ponto final a sua primeira passagem. Sempre falou com muito carinho, com muito respeito de São Paulo. Queria saber a sua cabeça, como você está se sentindo de volta ao tricolor. Feliz de voltar, feliz de estar aqui. Feliz de continuar uma história que acabou cedo demais, mas temos ainda tempo para escrever a história, então sou muito feliz. Foi tudo muito rápido, Crespo, a sua vontade de estar aqui pesou muito nesse momento? Sim, seguramente a vontade da dirigência de chamar. Eu estava aí vendo a possibilidade de ir para a Europa, mas quando chamou São Paulo, chamou. Crespo, o cenário quando você saiu daqui era parecido, de lesão. O que você espera agora do departamento médico? A coisa mais importante é que cada um possa fazer seu trabalho tranquilo. Então, tudo muito mais fácil. Agora, falar destas coisas, sinceramente não sei. Eu sou muito confiante no trabalho das pessoas. Então, fico tranquilo. Para afortunado. Gente, obrigado. Boa sorte. Obrigado. Muito boa sorte. Daí, a chegada do técnico. Então vimos aí, né, a declaração de Hernan Crespo, muito legal, muito bacana, com exclusividade, lembrando, exclusividade do Arquibancada Tricolor. Para a gente já passar a régua na questão do Crespo, lá ele, né, na pauta de Hernan Crespo, e já ir para as pautas finais aqui do programa. Chacon, o Crespo vai ter bastante trabalho aí para realmente entender qual é esse planejamento do futebol de São Paulo, né? Não, eu acho que assim ele já chega consciente do que é a realidade do São Paulo em diversos aspectos. Eu acho que é um cara super atento aí no que acontece na mídia. Tenho certeza, ele é bem assessorado, ele tem o agente dele, que é o assessor dele, tá sempre junto também. Então, certamente passa o que está acontecendo. Deve ter feito uma análise legal. Ele parece ser um cara nesse nível, nesse estilo, né? Melhor dizendo, um cara que faz essa análise. Já disse, repito, não tenho problema nenhum de repetir. Minha avaliação antes da chegada, antes das passagens de Carpini e Zubeldia, é que ele tinha feito o trabalho mais fraco ali no São Paulo. Acho que atrás do Rogério Ceni, que fez um trabalho de recuperação de identidade do São Paulo, atrás do Dorival, obviamente, por conta do título, né, da Copa do Brasil, e ele era o terceiro nome, né? E se quiser contabilizar aí, Fernando Diniz também. Aí veio, depois do Dorival, né, Carpini, Zubeldia, enfim, eu acho que esses trabalhos são ainda abaixo do Crespo. Só que o Crespo é totalmente diferente do que ele foi na passagem. Ele teve mais experiência, mais títulos, mais vitória, mais situações desconfortáveis.
onde ele aprendeu, onde ele acertou, onde ele errou, e eu acho que ele chega, acho que cada ano que passa você fica mais completo, ou pelo menos é para ser assim. Então a minha expectativa é de um outro Crespo, com mais variação de esquemas táticos. Acho que o elenco permite isso, acho que permite você pensar num sistema com 3 zagueiros, pensar num sistema num 4-3-3, num 4-2-3-1, acho que você tem essas peças, né? Essas possibilidades à mão, basta você colocar em execução isso tudo, né? Mas eu acho que ele chega muito consciente do que é a situação hoje, qual que é o elenco, quais que serão as possibilidades de contratação ou não. Então, eu não vou dizer que eu estou animado pensando em um título, mas eu estou animado que eu acho que o São Paulo vai ter menos sufoco, talvez. Acho que o São Paulo talvez tenha menos sufoco, e esse período agora, já a partir de quinta-feira, né, dia 26, quando o elenco se reapresenta, acho que já vai ser essencial para o Crespo colocar as ideias, entender também dos jogadores quais são as características desse elenco atual e colocar em prática o futebol. Exatamente. Ivan, você concorda com o Chacon? E já dando a minha opinião, acho que o Crespo terá bastante trabalho aí para realmente formatar esse São Paulo. A gente sabe que o São Paulo não tem um elenco ruim, né, mas tem limitações em determinados pontos, né, em algumas posições principalmente. E aí o Crespo vai precisar montar para esse time realmente fazer sentido. Queria saber a sua opinião. Eu acho que realmente, como o Chacon disse, só de não passar sufoco já é uma grande coisa, porque o São Paulo em alguns anos vem passando esse sufoco no final do Campeonato Brasileiro, e isso é terrível, né? Porque a gente pensa, não, tem times piores, mas assim, o Campeonato Brasileiro é longo e ele é traiçoeiro, daí você perde um jogo, daí você não consegue ganhar o próximo, e isso é terrível. E assim, o objetivo do São Paulo, o caminho mais fácil para ir, por exemplo, para a Libertadores do ano que vem, é o Campeonato Brasileiro, porque, bom, beleza, a gente pode chegar nas Copas, mas é preciso ganhar o título, né? Então, a gente já está ali entre os 6. No ano passado, a gente fez uma campanha que começamos o Campeonato Brasileiro bem e construímos aquela gordurinha, e no final a gente começou a vacilar muito. Tanto que o Corinthians foi ao contrário, ele começou mal e depois foi se recuperando da zona de rebaixamento, chegou a 3 pontos do São Paulo. Então, tipo assim, a gente quase que perde essa vaga para um rival, vamos dizer assim, né? E é uma vaga muito importante, tão importante que o Corinthians caiu na pré-Libertadores e depois caiu na Sul-Americana. Então, e assim, a Libertadores o São Paulo não pode deixar de disputar a Libertadores, sabe? É frustrante, assim, com todo respeito à competição, disputar a Sul-Americana, sabe? Não dá mais pro São Paulo ficar disputando a Sul-Americana, a gente tem que disputar a Libertadores e continuar nisso, porque assim, pô, eu estou muito triste de não estar disputando esse Mundial. É muito triste para mim não estar ali, eu acho que o São Paulo teria que estar ali, mas não está porque não mereceu, segundo as regras que se impuseram ali, né? Mas assim, é pro São Paulo estar nessas competições, é pro São Paulo sempre estar disputando jogos grandes e tudo mais, por 1000 fatores. Começando pela questão esportiva, que é o que importa realmente pro torcedor, que é a questão esportiva de estar ali disputando, vencendo e empilhando taças. E também pela questão financeira, porque uma coisa se liga na outra. É como eu sempre falo, é um ciclo. Imagine a visibilidade do São Paulo, sabe? A questão realmente financeira que daria de retorno ao São Paulo, tudo isso. Então, infelizmente, isso é uma sequência de fatores que não colaboraram para que não estivéssemos ali e a gente se localizar agora numa situação totalmente difícil. O Crespo vai ter um trabalho muito grande em realmente colocar o São Paulo nos trilhos novamente. A torcida vai ter que ter muita paciência, porque é um caminho árduo e difícil, de muitos adversários complicados, e um momento muito delicado da temporada, decisivo, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, que a gente vai caminhar aí para o final do primeiro turno, com jogos decisivos e muito difíceis, e também agora nos jogos mata-mata, né? Contra o Atlético Nacional e contra o Atlético Paranaense, porque não vai ser fácil em nenhuma das ocasiões. E, assim, não vejo o São Paulo muito favorito em nenhuma delas. Mas que o Atlético Paranaense esteja mal também na Série B, esteja difícil, mas a gente sabe como o São Paulo é. O São Paulo, muitas vezes, contra o Náutico não foi fácil, não foi simples. Então, eu acho que realmente é muito pés no chão, realmente, entendendo que, realmente, o Zubeldia não era o único culpado. Então, a gente... Só que, assim, estava num momento insustentável de mantê-lo no São Paulo, só que agora... com o novo treinador, os jogadores também têm que dar uma resposta. Tem que realmente, acho que, ganhar a posição também de novo. Acho que somente alguns jogadores ali são titulares absolutos do São Paulo, e o Crespo vai vir aí para realmente ver o que ele vai fazer. E eu não ligo de quem ele tirar, quem ele pôr, eu confio totalmente nele agora para fazer as mudanças que sejam necessárias para que o São Paulo consiga realmente ter essa evolução tão necessária.
Vimos aí a chegada de Hernan Crespo, as primeiras palavras, a galera lá do Arquibancada Tricolor sempre trazendo em primeira mão tudo sobre o nosso querido Tricolor. E é muito bom ver a felicidade do Crespo ao retornar ao São Paulo. Literalmente, nas palavras dele, na feição dele, o trabalho dele que foi interrompido, acho que até de forma sensata, porque o time não estava reagindo. As situações eram muito parecidas quando ele foi demitido e agora quando o Zubeldia foi demitido, o time que não reagia, o time que até empatava demais, que era um time, eu acho que até mais seguro que o do Zubeldia, não chegava a ser um time totalmente dominado. Eu me lembro só de uma goleada de 4-1 que o São Paulo do Crespo tomou pro Flamengo lá no Maracanã, mas o time também totalmente esfacelado. Naquele momento, não vejo como um erro ter mandado ele embora, assim como não foi um erro mandar o Zubeldia embora agora. Anos se passaram e claramente foi um trabalho que foi interrompido, mas que poderia ter tido continuidade, assim como o Dorival, que teve o trabalho interrompido, que poderia ter tido continuidade. Talvez o Dorival nunca mais volte ao São Paulo, ele já é um cara com uma certa idade, o Crespo tá chegando agora, pode ficar mais 2 anos no São Paulo, nunca se sabe. Mas, claramente, ele está muito feliz de voltar para o São Paulo, ele está muito feliz de retornar para um lugar onde ele deixou um legado, não só o título, mas a frase na parede lá onde não chegam as pernas, o coração vai chegar. A torcida que mesmo longe adquiriu um carinho pelo respeito que o Crespo tinha, não só com o time São Paulo Futebol Clube, mas com o clube São Paulo Futebol Clube, com a torcida do São Paulo Futebol Clube. Isso é muito importante. Eu, assim como você, somos São Paulinos e esperamos e desejamos felicidades e sorte ao Crespo, que ao meu ver é um técnico melhor ou bem melhor do que o técnico que ele era naquele ano. É um técnico com mais bagagem, com mais rodagem, que treinou ótimos jogadores, que disputou uma liga razoavelmente brava, vamos dizer assim, uma liga que tem os seus méritos. É uma liga que tem muito dinheiro e assim, para você competir naquela liga, você tem que estar num time bom. O Crespo foi para um dos times bons lá, treinou bons jogadores, bateu grandes adversários, venceu o time do Cristiano Ronaldo, venceu o time do Jorge Jesus e do Neymar. É um time, é um técnico que tem capacidade de fazer esse time do São Paulo jogar mais. A grande questão, que talvez a torcida do São Paulo não entenda, eu, sinceramente, sendo sincero para vocês, eu não me espero que o São Paulo desfalcado vença o Palmeiras, vença o Flamengo, vença o Botafogo. Não. E nem acho que é obrigação com esse atual time que a gente tem, principalmente desfalcado. Com todo mundo à disposição? Ok, a gente pode querer isso. Mas eu não aceito que um time desfalcado tome 3 do Vasco no Morumbi, não ganhe do Cruzeiro, não ganhe do Sport, não ganhe do Fortaleza. Seja um time apático, seja um time desorganizado, bagunçado, um time que não treina. Porque durante muito tempo foi-se dito que o problema do time do São Paulo era os desfalques. Mas como os desfalques nunca estavam de volta, o time do São Paulo se tornou esse, os jogadores que estavam disponíveis. E os jogadores que estavam disponíveis não tinham o mínimo de padrão de jogo. E aqui eu não tô falando, de amassar. Não é amassar o adversário, não é dar show. É o mínimo de padrão de saída de bola, o mínimo de padrão ofensivo, o mínimo de padrão defensivo. Que os jogadores saibam minimamente o que fazer com a bola. Que não pareça um catado dentro de campo. E isso, o Zubeldia do ano passado foi excelente. Deu um padrão de jogo pro São Paulo no ano passado excelente. Mas esse ano, com a chegada dos reforços, não conseguiu. E com os desfalques, não conseguiu.
Resta para nós, São Paulinos, esperar que o Crespo, após a sua chegada, com ou sem os principais jogadores, dê um padrão para esse time. Não é para amassar o Palmeiras, não é para amassar o Botafogo, o Flamengo. O São Paulo hoje não dá conta de peitar com esses caras. Mas é um time para não passar vergonha contra Vasco, contra Juventude, contra Criciúma, contra Mirassol. É isso que eu, como São Paulino, espero. Para que o São Paulo consiga se reestruturar financeiramente, para, quem sabe, no começo da temporada do ano que vem, fazer contratações decentes para fazer um time um pouco mais competitivo. Para quem sabe, lá no próximo Mundial, o São Paulo está lá. É isso que eu espero. Eu sou um cara completamente realista. Eu não vou ficar aqui vendendo ilusões e me iludindo, achando que o São Paulo... Dificilmente o São Paulo vai chegar em algum lugar. O time titular do São Paulo é um bom time, que bate de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro. Mas bater de igual para igual não é o suficiente, muitas vezes, para ser campeão. Em 2023, foi suficiente com o Dorival. O time do São Paulo é um time que jogava de igual para igual com todo mundo. Foi suficiente. Em 2024 não foi. É sim. O time do Flamengo é um time que joga de igual para igual? Não, o time do Flamengo é um time que vai para envolver e ganhar e se impor em cima dos seus adversários, assim como o time do Palmeiras, assim como o time do Botafogo. O São Paulo não é. E é por isso que esses times são vitoriosos, são campeões. Porque eles são times que se impõem em cima dos seus adversários. O São Paulo não. O São Paulo é um time que consegue jogar de igual para igual com todo mundo à disposição. Isso. E eu espero que o Crespo faça esse time jogar minimamente o que esse time é capaz. Porque não é possível que os jogadores que lá estão, o time que lá está, a estrutura que o São Paulo tem, não consiga ser formado um time para ganhar do Mirassol, para ganhar do Vasco. Porque é isso que eu quero, ganhar do Mirassol, ganhar do Vasco, ganhar do Fortaleza, ganhar do Criciúma, ganhar do Juventude. É isso que eu espero. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.